O grande problema que eu vejo no Brasil, na sociedade da informação, o professor Fábio Bom, é um professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Matemática e Ciência da Computação. O professor Fábio Bom, eu também sou professor, ele disse o seguinte: o número de estudantes interessados a prestar vestibular na matemática da USP está caindo a cada ano. Por outro lado, repare que o aluno dele, antes de acabar o primeiro ano da faculdade de matemática, já é contratado por uma empresa de tecnologia, por um grande banco, por uma grande financeira, ou por uma empresa na área de biotecnologia, enfim. O que está acontecendo? Tem uma demanda enorme de pessoas que tenham, na verdade, qualidade, capacidade de trabalhar com matemática. E o número de pessoas que vão atrás dessas oportunidades é cada vez menor. Então, ele acha que o que vai acontecer em breve é que eles vão ter um número de concorrência na matemática muito pequeno. E aí, pensa bem, se um aluno que está se formando em matemática, ele mal terminou o primeiro ano, ele já está empregado, você acha que esse aluno ele vai ser professor de matemática na escola estadual da periferia da cidade de São Paulo, com o salário que pagam para qualquer professor em particular de matemática? Não vai. E aí, a grande dúvida é: quem está dando aula de matemática e física para o nosso pessoal? Como que nós vamos resolver? Como nós seremos um país capacitado na sociedade da informação se a gente não souber lidar com o algoritmo? Se nós não soubermos desenvolver coisas. E aí eu queria dizer o seguinte: isso é muito grave. Isso é brincadeira. Tem um estado, eu estava uma vez passando, tive que ir em Alagoas, há algum tempo atrás, e o jornal local tinha uma briga. O promotor, o chefe do Ministério Público, mandou uma ordem de prisão para o secretário de Educação, porque tinha alunos que estavam se formando no terceiro ano colegial sem nunca ter tido aula de física. Só que não existe professor. Então esse cenário que eu estou falando aqui não está só lá longe, está aqui do lado, está nessa cidade. E ao mesmo tempo nós somos capazes de fazer um evento como esse, onde, veja bem, o entretenimento não está descolado de conhecimento. A primeira palestra que abriu esse evento na terça-feira dessa semana foi às 9 horas da manhã, naquele palco contrário aqui, lá longe do software livre, que era ensinando a programar com Python. Tinha mais de 120 jovens ali aprendendo. Eles acamparam aqui, acordam, vão lá. As palestras que mais bombam aqui são as que falam assim: como programar para celular com linguagem Lua. O que é linguagem Lua? É uma das 15 linguagens de programação que nós temos no mundo. E a única que foi inventada fora do primeiro mundo, inventada no Brasil pela PUC, e que é uma das 15 mais usadas do mundo, é cada vez mais usada para produzir games. Então veja, aqui eu acho que a gente tem que levar essa experiência à house. Ela permite também que se leve essa experiência. Que experiência? Eu não acredito que ninguém aprenda nada sem ter a vontade de aprender. E para ter a vontade de aprender é preciso incentivo e não autoritarismo. É preciso explorar as possibilidades da ciência, da tecnologia, e não explorar o proibicionismo ou o autoritarismo.
autoritarismo que é o que impera hoje nas escolas. Não é por proibição que houve questão de problemas de conteúdo. Então, qual é a jogada? A jogada é o seguinte: se fosse possível trazer todos os jovens que nós temos nessa cidade para ficar 2 dias, uma semana num evento como esse, eu garanto que a maioria deles iria querer ter a sua postura no ato de aprender. Porque ensinar é muito fácil, difícil de aprender. E o aprendizado, ele é individual no processo coletivo, ele depende de cada um. A pessoa tem que ter incentivo. E a rede nunca foi, nós nunca tivemos tamanhas possibilidades de conhecimento. Então, o que está faltando para nós? Está faltando a gente trabalhar com uma nova concepção de ensino, então de aprendizagem. E aí eu queria dizer o seguinte: eu estava vendo aqui os menininhos da rádio da prefeitura, não sei se vocês tiveram a oportunidade de encontrá-los, os repórteres meninos, eles pararam ali para ver um robô, e os menininhos ficaram fisurados com a oficina de criação de avatar robótico. Você viu um robô com Arduino e esse robô é operado pelo Twitter. Aí você fala, nossa, coisa do outro mundo, não, coisa trivial para o pessoal que está aí. Só que é o seguinte, o menino olhava e ele estava lá com vontade de aprender aquilo. Se a gente, a partir desses objetos, ensina essas pessoas, destrava essas pessoas, abre o código-fonte do conhecimento, sabe o que acontece? Acontece como o Kleber da cidade de Tiradentes. Quando a gente montou o primeiro telecentro em 2001, era um menininho, filho de uma empregada doméstica e que era maluco pelo computador e não tinha computador em casa. Ele começou a se desenvolver, aprendeu sozinho a ler código-fonte, leu o código-fonte do Linux, aprendeu, depois a gente pagou um curso para ele. Hoje, ele saiu daquela condição, ele é programador Python, um dos melhores programadores que a gente tem. O que esse cara é? Ele tinha essa vocação. Quantos caras têm essa vocação que estão perdidos por aí? Então, eu queria dizer que nós precisamos, educação é também incentivo. E se a gente conseguisse levar isso para todo lugar, essas possibilidades da tecnologia, e que todo mundo pode ser desenvolvedor, nós iríamos mudar o jeito de ensinar. E para isso, eu acho que a gente tinha para concluir e trabalhar com o que o Gilberto Gil fez com a cultura. Ele reconheceu que tinha um monte de coisa acontecendo e abriu editais. Os editais ajudaram a consolidar projetos e abrir novos projetos. Por que a gente não abre editais para incentivar o povo? Aquilo que é o seguinte: o que a Lan House pode fazer junto com a educação? O que a Lan House pode fazer junto com a cultura? O que a Lan House pode fazer junto com a ciência? A gente abre editais. Editais, o pessoal faz um projetinho, completo, ganha e começa a se incentivar um novo tipo de aprendizagem junto com as estruturas arcaicas que a gente tem que não vão desaparecer. E por fim, eu queria dizer o seguinte, aproveitando essa ideia que o Gilberto de mensagem o tempo todo da cidade educadora, eu acho que a gente tem que ver também, eu não gosto desse jargão, mas eu vou usar porque o meu tempo acabou. A gente tem que prestar atenção com as possibilidades da nova inclusão digital a 3.0. Nós temos tecnologias que fundem computação ótica com semântica de marcação, que tem se chamado hoje de realidade aumentada, e nós podemos fazer sim a cidade emanar informação para ter devices como celulares, computadores, câmeras, com instalação de softwares muito simples, livres. Você consegue ler a cidade. Se a gente marcar a cidade, eu consigo colocar um lugar como na Vila Madalena, que o Gilberto começar a fazer os projetos, nós conseguimos com uma pequena marcação jogar para o celular dessa pessoa um conjunto de informações, um vídeo, um
tudo isso que eu falei tem um resumo. Eu não acredito num país que vá para a sociedade da informação sem despertar o interesse pela matemática. Pode parecer maluco? Não. Eu não acredito num país que se dê bem na sociedade da informação sem que a gente faça todas essas possibilidades aqui explodindo e usando todos os nossos recursos. Entre eles, as aeronáuticas. Obrigado.